obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Nós queremos desfrutar, Senhor, de Ti e do Teu entendimento, Senhor, do Teu ensinar. Queremos que a Tua vida toque nesta vida que o Senhor nos tem dado, nesta vida que nós vivemos agora na carne, Senhor. Que haja manifestação do Senhor em nós, e que não seja um estudo bíblico, mas seja sim uma oportunidade de nós desfrutarmos da comunhão contigo, porque só ela salva, só ela nos gera mais e mais nesta nova vida. Desde já eu te agradeço e te louvo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém? É Ele que nos gera. Amém? Hoje a gente vai continuar. É o nosso quinto encontro, que a gente chama, né? É um encontro no qual nós desfrutamos mais e mais da manifestação do Espírito Santo, da manifestação de Deus. E a gente tem estudado, né, Gálatas 2:20 esse ano, o qual o Senhor nos dirigiu. Nós estamos sendo levados pelo caminho, né? Sendo levados pelo caminho que nos mostra a verdade e que nos leva a esta vida, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. A gente já viu, vamos ler Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Olha, a gente hoje, o Senhor vai trabalhar conosco através da segunda parte do versículo, que é: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A gente tem falado aqui que isso é uma obra que o Senhor faz na nossa vida, né? Já falamos do já estou crucificado com Cristo, dessa consciência do não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então já houve uma certeza, Deus já nos deu uma fé que nos faz ter essa consciência de que nós não vivemos mais agora, é Cristo quem vive em nós. E a nossa vida é dirigida e cheia do Espírito Santo, né? Isso nós estudamos na última oportunidade. Hoje é essa parte. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A vida que vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou. Opa, esse Deus me ama. Eu tenho essa convicção. É um amor. E esse amor o fez enviar o seu Filho e ele se entregar por mim, né? Quer dizer, é algo que o Senhor fez. E através disso nós passamos a amar Ele. Que nós vamos tratar, acredito, mês que vem, se o Senhor nos permitir, sobre o amor. Hoje nós vamos tratar da primeira parte: a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Mas eu não posso deixar de dizer isso para vocês, porque senão eu sou cobrado depois. Que a fé, ela vem acompanhada do amor e da entrega. Amém? Em qualquer dimensão da fé, a fé do Filho de Deus vem com amor e com entrega. Amém? Então vamos estudar lá? Vamos lá. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Primeira parte: e a vida que agora vivo na carne. O que é essa vida que agora vivo na carne? Porque muitas vezes a gente não, né, fala, mas se a gente viver na carne, aí começa uma batalha, mas não é para viver na carne. A gente precisa da revelação do Espírito Santo. A vida que agora vivo na carne é esta vida que vivo agora, é o seu dia a dia. Porque aquele que já está em Cristo sabe que é nova criatura e sabe que existe a eternidade e que vai passar a eternidade com Cristo, né?
Mas esta vida que começa a viver aqui agora é vivida pela fé no Filho, do Filho de Deus. A fé no Filho de Deus, a fé em Jesus Cristo. A gente vive pela fé aqui, não é verdade? Não é esse o nosso chamado? Viver pela fé. Vamos ver o que é isso aí? Viva na fé do Filho de Deus. Esse é o chamado de todos nós. Vivermos pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Viva na fé. Em Hebreus 10, 38 e 39 diz assim: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O que é fé? O que o Senhor diz que é fé? Bom, ele diz em Hebreus 11:1 que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é Hebreus 11:1. Nesse estudo, o Senhor trabalhou no meu coração e me fez ver que antes de eu receber, ouvir o Evangelho verdadeiro, eu não tinha fé verdadeira. E eu falei, nossa Deus, então eu nasci sem fé. Nascemos incrédulos por natureza, porque nós nascemos sem a fé da verdade. Existe a fé da verdade e a fé da mentira? Existe. Irmão, nunca vi isso na Bíblia, que tem a fé da verdade. Vamos dar uma olhadinha? Eu vou ler para vocês que é melhor. 2 Tessalonicenses 2, do versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. O nosso país é um país que é por nome cristão. Você nasce nome, você nem crê em Jesus, você já é cristão, né? Já nasce, já é batizado, ou é jogado, né? Aquele que nem eu vim de uma família que tinha uma cultura cristã. Mas a fé da verdade eu vim conhecer através do Evangelho, da palavra de Deus. Esse negócio de que eu conheço Jesus desde que eu nasci. Não conhece desde que nasceu. Conhece desde que nasceu de novo. Aí conhece, porque aí foi revelado. Nós nascemos sem fé da verdade. Nascemos incrédulos por natureza. Olha, Marcos 9,19 diz assim: ao que Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E tem mais parte, mas você vê como até Jesus falou, vocês são gente que não crê. Até quando eu vou estar com vocês? Vocês vão ter que ficar fazendo sinais para vocês crerem, né? A fé é uma dádiva, um dom de Deus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós? A graça não vem, vem de você a graça? A graça é um favor imerecido, vem de Deus. Agora, pela revelação desta graça na minha e na sua vida, Deus nos dá a fé. Ele nos dá a fé. Ele nos dá a fé. Você ouve o Evangelho, e aí, ninguém sabe. Eu não sei como é que foi para vocês. Para mim foi um susto. É assim. Aí, da partir dali, o Senhor foi trabalhando na minha vida. E até ali eu não tinha fé da verdade, não. Eu ia atrás de uma procissão de um Jesus que era uma imagem crucificada e chorava porque ele tinha morrido, mas não sabia nem por que ele tinha morrido direito. Então, a fé verdadeira, da verdade, ela vem através da revelação da graça de Deus em Cristo. A revelação de Jesus Cristo. Aí, pá! O próprio Deus te gera
Ele nos dá fé. Maravilha, é um dom de Deus, amém? E ela vem como? Bom, a fé, ela vem por ouvir a mensagem, a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mais uma outra. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. A palavra gera vida e dá fé às pessoas. 1 Coríntios 1, 21. Pois Deus, na sua sabedoria, na sabedoria de Deus, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. E é chamada de louca mesmo. Fala, lá vem você negócio de Jesus, de Deus que morreu em cruz, que Jesus morreu, que você morreu, que ressuscitou, você ressuscitou com ele. Mas você não, eu quero entender. Eu quero entender. Hoje eu achei engraçado que o pastor falou uma coisa interessante. Fala que 10% do cérebro, né? A gente usa, né? Mas não consegue compreender Deus. Com esse cérebro, não. Não usa nem todo ele, usa só 10%. A sabedoria do homem não consegue compreender as coisas de Deus. Então, Deus diz que aprove salvar os crentes, a pregação da fé de Cristo, que fala da graça de Deus, e essa pregação gera fé, e aí Deus salva. É coisa dele. Amém? Isso serve também para ministração, gente. Porque às vezes a gente pensa só pregação. A ministração, o louvor é uma pregação. Porque você está falando ali, está louvando, você gera, Deus está te usando. Se você falar na sabedoria humana, dançou, não dá para ministrar na sabedoria humana. Porque ninguém vai compreender a sabedoria humana, por que eu vou usar a sabedoria humana para ministrar? Amém? Então, tem que ser com a sabedoria de Deus, e isso é Ele que dá, através da pregação, que gera fé. Aí você fala, mas então eu vou ficar falando isso. Não é letra, é consciência. É que nem você sabe que você é homem, não sabe? Você sabe que você é mulher, não sabe? Isso com a sabedoria da sua mente, certo? Tudo bem, você sabe. Agora é de Deus, você ficou sabendo de alguma coisa que Deus te falou, que Ele te saltou os olhos, que não é da sua cabeça, é de Deus. Amém? Vamos continuar? A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Você vê como é que é? Às vezes as pessoas adoram um livro, não adoram a imagem, mas adoram o livro. Aí cai a Bíblia no chão, ai, Jesus caiu no chão. Misericórdia, né, gente? É a revelação. É a revelação. O livro, essa escritura sagrada, inspirada por Deus, ela revela uma pessoa, que é essa pessoa que eu e você temos que ter comunhão, e temos comunhão com ela. E essa pessoa é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, revela a pessoa de Jesus Cristo. Mas muitas vezes a gente lê a Bíblia querendo saber o que é que a gente tem que fazer. O que é que tem que fazer? O que você tem que fazer? Não tem que fazer. Você tem que ter relacionamento com uma pessoa. Essa pessoa vai te ensinar. Porque se você quiser saber só o que você tem que fazer, a palavra de Deus vai virar, sabe o que para você? Uma nova lei. E a palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo. Se o fim da lei é Cristo, não é para ser um monte de lei para você. Não. Através do relacionamento dessa pessoa, essa vida dele que está em você vai se manifestar através do seu contato com a palavra.
Senão vira um monte de regra. De novo, não matará, não matará. Ué, o cara que está acostumado a adulterar não vai deixar de adulterar. Ele vai ver que ele é um adúltero, mas ele não consegue por força própria parar de adulterar. Ou até tem gente que consegue, um mêsinho, né? Depois arruma outra, porque aí todo mundo já ficou sabendo, arruma outra. De encher a cara. Tem gente que deixa de encher a cara. E eu conheço pessoas até que conseguiram, pela força delas, deixar de beber, deixar de fumar, que não conhecem Jesus. Eles falam, eu nem preciso desse Jesus aí, porque para que eu tenho que esse Jesus? Eu já deixei de fumar, eu já deixei de beber mesmo, pela minha força. E aí, como é que faz? Porque eu conheço pessoas que deixaram de beber e deixaram de fumar sem Jesus, sem precisar da ajuda, sem contar com essa ajuda. Agora, eu nunca vi ninguém nascer de novo sem Jesus Cristo. Vocês já viram alguém nascer de novo sem a obra de Cristo? Não existe. Vamos lá. A palavra de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o verbo se fez carne, quer dizer, tudo que tinha sido verbalizado por Deus, de Gênesis a Malaquias, foi encarnado, uma pessoa, Jesus Cristo. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que lindo. Aí ele vai mais além, ó. E todos nós recebemos da sua plenitude, e graça por graça. Eu entendo que o entendimento que eu tenho, graça por graça, é favor de Deus, por favor de Deus. A gente não fez nada para merecer isso. Ele veio, Deus enviou ele veio, e é graça por graça. Não tem conversa. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha que legal, a graça e a verdade vieram uma pessoa, quem? Jesus Cristo. Ele continua, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Eles conheciam um Deus, sim, que existia um Deus, mas a revelação desse Deus, do caráter desse Deus, da pessoa desse Deus, foi com a encarnação do Filho de Deus na terra. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, Jesus, né? Que está no seio do Pai, esse o revelou. Porque ele voltou para o Pai. Vocês lembram o que ele falou? Voltou para o Pai. Eu estou fazendo um resuminho do Evangelho no comecinho, né? Para falar sobre o que ele vai falar no Evangelho todo. E ele só vai falar de Jesus Cristo. E ele diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram numa pessoa. Através dali você conhece. Por isso que estão os evangelhos. Aí você vai lendo os evangelhos, você vai conhecendo a pessoa de Jesus, o caráter de Deus, porque ele é Deus. Jesus, o Cristo, é o autor e consumador da fé. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, difícil a palavra, e está assentado à destra do trono de Deus. Essa ignomínia é afronta, é a humilhação. Você já pensou que Jesus era Deus, se despiu toda a sua glória e veio caber numa pessoa que nem eu e você? Uma carne, um negócio finito? Você já pensou na humilhação que foi
que ele passou e que ele se dispôs, porque ele falou: eu quero revelar, eu quero mostrar para esses bandos de cabeça boca lá embaixo, como é que é o negócio, quem é o Senhor, porque eles não conhecem. Um pai, porque ele veio revelar Deus como pai, pai de amor. Amém? Isso aqui, essa ignomínia é afronta, as cusparadas que ele tomou, a espancada que ele tomou, os caras que estavam esperando eles, que tinha todo o Antigo Testamento e tal, não, que não sei o que, ele vai vir, o Messias e tal, e cara, estava nem aí para ele, expulsa demônio pelo espírito dos demônios, era o próprio Deus, gente. E a gente deve tomar cuidado para nos dias de hoje a gente não fazer isso também, viu? Porque a gente não pode escapar disso aí não, viu? Se a gente não ficar em Cristo, na comunhão com Ele, com a pessoa dele, vira religião. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Vamos ver como é que o Senhor começou falando com os discípulos. Certa vez, o Senhor Jesus interrogou seus discípulos. Disse-lhes ele: e vós? Quem dizeis que eu sou? E aí? E você? E você que vai assistir isso aí depois, para a glória de Deus? Quem você diz que Jesus é? Vamos ver? Aí o Simão Pedrão, já respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí devia ter dito, né? Legal, que máximo. Nossa, esse Pedro é diferente, hein? Esse Pedro aí tá. Aí Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Pedro significa pedra, pedrinha. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja? É Ele mesmo, né? Ele falou: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei, eu edificarei, Ele. Qual pedra? Que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que a gente vai ver que o próprio Deus, o próprio Jesus falou para Pedro: ô Pedro, bem-aventurado, porque não foi você que com a sua sabedoria humana conseguiu entender isso, falar isso, mas quem te revelou isso foi meu Pai. Foi meu Pai que está no céu, né? E aí o Pedrão já, Jesus falou para mim. O Pedrão, já se... Imagine Jesus falar para você: tu és o Elton, que Deus te revelou. Você, agora você anda, vai revelar tudo. Porque não tinha entendimento. Aquilo foi graça por graça, que João falou. Graça por graça. O que o Pedro fez? Não, Deus foi lá e revelou para o cara, e ele falou aquilo, mas não sabia nem o que queria dizer. Mas o que quer dizer Jesus ser o Cristo, o Filho de Deus? Aí Jesus vai falar, ele vai explicar, olha lá. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ser o Cristo era vir e dentro da sua vinda culminar, o final era este. E aí o que aconteceu com o Senhor Pedro? Vamos ver? Olha lá. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem amor de ti, de modo nenhum te acontecerá.
Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Acabou ser revelado por Deus que Jesus era o Cristo, falou que Jesus era o Cristo. Aí é sequência. Aí chega aqui, como é que é o negócio? Para trás de mim? Por quê? Pedrão tinha sido revelado por Deus, mas depois que Jesus falou para ele: tu és Simão Barjonas, ele falou: eu estou com a bola toda, ele falou. Deus revelou para ele, revelou. Deus falou que revelou, mas não era para ele se ensoberbecer naquilo. Ele se já... Agora, meu irmão, eu sou o maior aqui dentre vocês que são os discípulos. No reino de Deus não tem maior. Maior é Ele. Nós somos todo mundo igual. E aí, olha lá. E foi depois voltar para a mente: não, Senhor, que é isso se eu morrer numa cruz? Não, tem compaixão de ti, o Senhor é Deus. Você falou que... para trás de mim, que você não entendeu nada. Você não entendeu o que é ser o Cristo. Você não entendeu. Você falou porque meu pai te revelar isso agora. Que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo. Acabou. Agora não é para... pirou já na batatinha, já está achando que vai mandar em mim. Vai mandar eu ter compaixão de mim. Se eu sou a própria compaixão. Se Jesus é a própria compaixão. Não dá para entender amor sem Jesus, porque Ele é Deus encarnado. E Deus é amor. Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus e a sua missão. Tem alguns textos aí que eu vou citar aqui, só os textos. Mateus 1, 21, 23. Lucas 2, 11. Lucas 2, 25, 32. João 1, 29 e 34. O Senhor Jesus disse para nós, para crermos no Evangelho: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Pai, Deus, disse que devemos ouvir a Jesus. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Vamos ver como que foi essa experiência aqui? Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto, tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente Jesus. Olha, a sabedoria humana dos caras piraram nessa hora. O Pedro falou: Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, lógico, uma para Moisés e outra para Elias. E vamos ficar aqui. Chama todo mundo para vir para cá. Oh, que bênção. Jesus, se vocês prestarem atenção, nem se pronunciou, falou nada. Veio o próprio Pai numa nuvem, os cobriu e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi.
E eu tinha uma curiosidade. O que é que Moisés e Elias falavam com Jesus? Vocês sabem? Lucas 9, versículo 30. Eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Versículo 31 diz: os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. A lei e os profetas estavam ali, e Jesus, o cumprimento da lei e os profetas estavam ali diante deles, eles conversando. E qual que era a conversa? Da morte, da obra do Cristo, do Messias, do enviado de Deus. Após a ressurreição, o Senhor Jesus Cristo disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Após serem revestidos de poder, os discípulos continuaram anunciando. Aí depois de Pentecostes, o que acontecia? Jesus não estava mais com eles. Não era Deus conosco, era Deus em nós. Sendo o Espírito Santo, pum, agora estamos revestidos, vamos embora, vamos com Deus, amém? E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5, 42. Por que eles conseguiam ensinar? Porque quem ensina todas as coisas estava neles. O Espírito Santo é o mesmo que faz você ministrar, é o mesmo que leva você a orar, é o mesmo que leva você a adorar. Sem Espírito Santo, ninguém faz nada. E é Ele que faz em nós. Nós estudamos isso mês passado. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por quê? Porque nele, isso é, em Cristo, no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Romanos 1, 16, 17. Gente, quando diz quando fala, mas o justo viverá da fé, mas o justo viverá da fé, é porque você é justo. Sabe o que é ser justo hoje? Justificado em Cristo, porque Ele é a nossa justiça. No livro de Coríntios está escrito que Deus fez Cristo para nós sabedoria, que a gente não tem mesmo para entender Deus, então foi sabedoria, justiça, santificação e redenção, liberdade, redenção é liberdade. Vamos terminar? Cristo nos atraiu no seu corpo, Cristo nos crucificou, Cristo nos fez morrer, Cristo nos ressuscitou, Cristo é a nossa vida, Cristo é o autor da vida, em Cristo fomos abençoados, em Cristo somos prósperos, Cristo é a nossa salvação e da nossa família, a libertação e a liberdade, o que cumpre tudo em todos.
Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a fé que o Paulo falava que vivia.